Olá, vamos continuar na sequência desse trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Nesse capítulo agora eu estou falando sobre a mediunidade de Jesus. E da mediunidade de Jesus porque está no livro Mecanismo da Mediunidade do André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade que está lá na Federação Espírita Brasileira, na FEB, você pode pedir. E ele foi falando do efeito físico, agora ele está falando de efeito de inteligência em Jesus. Por que inteligência? Porque o Allan Kardec dividiu a mediunidade de efeitos físicos e efeito inteligente. E ele falou da mediunidade de efeito físico e mediunidade inteligente. Olha como é que ele começa dizendo, ele escreve assim: no capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quisermos, nas provas de metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimentos, além daquelas que se constituem sentidos normais, reconhecemos Jesus dos mais altos testemunhos. Ele está falando de Jesus em cima de outras vias conhecidas fora desses que se chama vias dos sentidos normais. A distância da associação hierosófica, líbica, vaticinava-nos sucesso amargo que culminaria com a sua morte na cruz. Ele vai, à distância, ele falando isso, que vai ter a morte na cruz. Utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro, cercado de personalidades inferiores, de esfera extrafísica, e avisa quanto ao perigo de que representaria para a fraqueza do apóstolo. Ele chama a atenção disso, mostrando que ele já está percebendo antes. Nos últimos instruções ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações peculiares, demonstra conhecer perturbações consensual de Judas, despeito das dúvidas que a ponderação suscita entre os ouvintes, na espécie de Getsêmani, aliando a clarividência e a clariaudiência, conversa com o mensageiro espiritual que o reconforta. Ele vai mostrando essa capacidade de Jesus tem, de efeito inteligente, ele previu, ele está falando cada coisa, o que vai acontecer com Pedro, a negação que Pedro ia fazer 3 vezes antes do galo cantar, aquele momento que ele diz, afasta de ti, Satanás, que ele está dizendo, Pedro ali naquele momento sofre influência, falando sobre o problema de Judas, falando sobre o problema de vários fatos da cruz dele, falando da cruz do próprio Pedro, que ele ia ser crucificado, falando que o João Evangelista vai ficar para a sua volta, que é interessante, vai falando inclusive o que vai acontecer com os discípulos dele. Você vai ver numa série de fenômenos, Jesus sabendo, está dizendo as coisas, está entendendo, está falando com a mediunidade de efeito inteligente. Ele demonstra isso em várias formas. Isto daí, essas citações que o André faz, ele diz, isso está em Lucas, no capítulo 9, entre o versículo 28 e 32, está em João, no capítulo 7, no versículo 30, está em João, no capítulo 12, versículo 28 e 30, está em Lucas 18, entre versículo 31 e 34, está em Lucas 22, entre o 31 e 34. Normalmente ele está mostrando, ele tem essa capacidade de inteligência, prever futuro, claro que está. O Jesus governa tudo, ele está prevendo até tudo que vai acontecer na Terra, porque se ele é o construtor, o principal, o organizador desse planeta Terra, ele conhece as coisas e prevê uma capacidade, porque isso é explicado, porque era a capacidade dele que tinha, da pessoa, ele está vendo o passado e já está antevendo futuros com muita segurança. Mediunidade de efeito inteligente, Jesus tinha de uma forma
espetacular. E o André Luiz vai chamar atenção nesses capítulos sobre a mediunidade de Jesus. Então, vamos ficar atento porque vai vir ainda outros capítulos sobre essa mediunidade de Jesus. Até o próximo encontro nosso.